Grande Diferença, uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h24, a partir de agora, efetivamente, o programa Tá na Pauta tradicional aqui da tua Rádio São Francisco. Eu, Beverly Rocha e Pablo Carlotto, batendo um papo aqui sobre temas relevantes. Pablo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia a todos que nos acompanham. Enquanto o Pablo faz uma primeira abertura aqui sobre as coisas que impactaram ele, a gente estava falando aqui sobre o final de semana, a presença do Papa Leão, né, se manifestando também nesse contexto todo que nós estamos vivendo de conflitos. Pablo, enquanto você faz isso aqui, rapidinho eu vou ajustar uma câmera que não está muito boa para te enxergar, pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, vamos lá. Sabe que hoje de seguir. manhã, trabalhando um pouco, partilhando um pouco com as irmãs aspectos formativos na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui do bairro Rio Branco, uma das irmãs me fez a seguinte pergunta: como foi seu final de semana? E eu disse assim, olha, o final de semana foi intenso em vários aspectos, em muitos aspectos. Primeiro porque a gente realizou uma peregrinação, Beverly, no sábado, no Santuário de Caravaggio, e foi colocado como um evento que abre as pré-romarias em vista da grande festa de Nossa Senhora de Caravaggio, que acontece em maio. E o outro elemento, entre tantos que eu poderia citar, é aquela questão do poder norte-americano, o poder do Papa e tal, tudo, que mereceria muitas considerações, muitos aspectos para refletir. Mas um deles eu faria um destaque no programa de hoje, Beverly, que o Papa Leão mostra de fato de que não pode ser entendido como um gatinho qualquer, mas um leão que de fato tem que ser como liderança da igreja. Coloca o poder da igreja, o poder do papado como um poder, digamos assim, não temporal, não no sentido assim de políticas, de influências, e que a frigir de muitos ovos, né, usando uma expressão popular, acaba morrendo pessoas por conta de políticas externas que estão acontecendo por ali. E o Papa destaca, chama, conclama, convida e passa a ter o reconhecimento de lideranças religiosas, não só do cristianismo, mas também de outras religiões e de lideranças políticas e econômicas do mundo. E o nosso tempo hoje, a pergunta que fica é: de que lado você está? E espero que todos nós possamos optar pelo lado da vida. 11h27. Dito isto, vamos ao programa de hoje. O tema que eu provoquei o Pablo aqui, porque fez muito sentido, né? O Pablo tem uma vida dedicada à questão dos leigos missionários escalabrinianos, dedicada à paz, dedicada também ao ensino religioso em escolas, ao ensino da sociologia, antropologia, filosofia e outras cositas más. Então, essa área mais social é uma área que ecoa dentro do Pablo e do Pablo para as pessoas com quem ele convive, sejam estudantes, sejam outras pessoas, e Pablo, me tocou, né? Eu vi uma imagem que é uma ave, né? Toda cheia, com as penas todas cobertas de óleo, né? Porque elas estavam em contato com a água, né? A água do oceano. Aliás, nós estamos na década dos oceanos. Exato. E é obviamente a contaminação pela questão dos óleos que são despejados, dos dejetos que vão para lá, dos lixos. Plásticos, Isso, bom, tudo resíduos isso. de modo geral. Tudo isso, né? E a mensagem era a seguinte: o ser humano já conseguiu pisar na Lua, mas ainda não conseguiu pisar na Terra com consciência. A gente pisa na Terra todos os dias, Pablo, mas a gente não tem consciência sobre o nosso papel neste lugar chamado planeta Terra, né? A gente não foi evoluindo na mesma velocidade que desenvolvemos tecnologias. Tem tanta tecnologia embarcada. Eu acabei de fazer uma entrevista aqui com tecnologia embarcada em carro, caminhão, van, veículo, tudo que vem de possibilidade. O homem acabou de cumprir uma missão com sucesso, a Lua, né? Vendo o lado oculto da Lua. Nós tivemos agora imersões no fundo do mar. Não chegamos em tudo? Não chegamos em tudo, mas hoje nós temos muito mais fazemos cirurgias à distância, Pablo, com robôs, né? Temos aqui, você fala hoje pro teu celular te responde. Não precisa nem fazer nada, né? O Gemini vai lá e te responde, né? Esses dias eu estava em casa falando com a minha filha assim, mas eu tô cansada, não sei o que lá, tudo com pressa hoje, e o Gemini, meu celular, do nada, assim, você quer que eu faça alguma coisa? Como assim? Como Que é assim, né? isso? Então, é isso, nós temos tanta tecnologia, mas a gente às vezes não consegue estender a mão para alguém que precisa, ouvir alguém que quer falar, enfim, ter uma atitude humana, né?
É uma loucura isso. Eu acho assim de que um pouquinho antes da prática, um pouquinho antes da ação, tem a questão do pensar, do sentir, do refletir sobre a própria vida, sobre o próprio mundo. E nós pecamos ali também, certo? Muitas vezes a gente diz assim: "Não, o nosso erro é a ação, você não ajudou o outro". Não, às vezes o erro está em não perceber de que o outro precisa de ajuda, de que, a tua contribuição, o teu olhar, o teu pensar, o teu sentir move deveria mover você para o bem. Então hoje tem pessoas que dizem assim: "Bev, eu não consigo, eu penso às vezes, como é maravilhoso, chego a me emocionar com o vídeo que tem na internet de alguém que ajudou alguém", e a nossa sensibilidade está mais aflorada de alguém ajudando um pet do que alguém ajudando um ser humano, entende? Mas eu não consigo pensar o que fazer com talvez você não colocou aquilo que você viu para o sentir, para o refletir, para o pensar de que você se humaniza, você se torna um ser humano quanto mais você interage com o mundo, quanto mais você interage com o outro, que é aquela expressão lá do início do milênio que dizia assim: sair de si e ir ao encontro do outro, que eu acho assim que é a base de muitas questões. Falar em alteridade, falar em sensibilidade com o outro, falar em bondade, falar em solidariedade é trabalhar em si aquela capacidade de sair de si e ir ao encontro do outro. Nós temos hoje, Beverly, há muito tempo, um arsenal de estruturas e de estímulos e tal, tudo para que você pense em você, para que você pense no teu umbigo, para que você lamente o rompimento do cordão umbilical físico e também psíquico e emocional com diferentes esferas e estruturas. Mas ainda nós carecemos de uma universidade, não estou falando da academia, estou falando de uma universidade que protagonize de que todo ser humano seja voltado para o outro, sem perder a sua identidade, sem perder a sua origem cultural, de costumes, de hábitos e tal, tudo, mas ir ao encontro do outro. E principalmente do encontro do outro nas suas necessidades. E por mais que você diga assim: mas o outro é cheio de dinheiro, não tem necessidades. Às vezes tem mais do que outras pessoas, porque as necessidades humanas, elas não estão só na esfera do ter, certo? Estão na esfera do existir, do ser, do coabitar. Às vezes olha, eu já vi alguém dizer assim: nossa, aquele influencer é maravilhoso, os vídeos deles é maravilhoso, a interação, ele atende todo o perfil dele. Mas esses dias eu estive com ele numa festa, não aguentei 2 minutos de diálogo com ele no presencial. Cadê aquela magia toda que ele tem no microfone, que ele tem no estúdio, que ele tem nos reels e os vídeos dele? Não tem no presencial. Hoje, Beverly, nós somos uma geração, e aí inclui todos os seres viventes que carregam diariamente, paulatinamente, o ecrã, o celular. Nós estamos perdendo as conectividades humanas de relação com o outro. Eu converso contigo 2 horas pelo celular, trocando mensagem, vídeo, áudio, coisa. Mas quando chega no presencial, eu não sei onde colocar a mão, eu não sei que vocabulário usar e assim por diante. E se nós olharmos, nós fazemos isso, Beverly, por extensão, com as plantas, com todas as coisas, o nosso relacionamento com a água continua sendo da Idade Média. A gente vê os rios, a gente vê a biodiversidade do rio, ninguém vê a biodiversidade dos rios como o quê? Como um canal para escoar os meus dejetos. Eu vejo a selva como uma oportunidade que, se eu desmatar ela, eu vou plantar mais alimentos. Eu vejo os mares não só como um lugar de uma biodiversidade para preservar os corais, não. Agora, o grande mote dos mares é descobrir como conseguir mais petróleo nos mares, como conseguir energia, mesmo que renovável, mesmo que pseudo, sem coisa, que não, as ondas do mar, as correntes marítimas poderão gerar energia infinda. Vamos nós lá criar uma tecnologia que vai em encontro disso. Concordo contigo, Beverly, com todos os que dizem que a tecnologia é maravilhosa no nosso tempo. E daqui 100 anos, 50 anos será maravilhosa ainda. Mas toda a tecnologia, ela traz ônus e bônus.
Nós não podemos nos deixar pela esfera do encantamento dos bônus. Nós temos que equacionar em cada tempo os ônus disso, porque se nós não o fizermos, as gerações seguintes terão que fazer o dobro, o triplo do que nós estamos fazendo. E talvez, em algum momento, Beverly, sacrificar algumas tecnologias que seriam para um bem comum em vista do lucro de uns poucos que vão eleger aquela tecnologia danosa para todo mundo, mas mais lucrativa para uns poucos. Não há dúvida, eu estava só me lembrando, Pablo, quando você falava sobre a questão de relacionamentos, né, interpessoais, que há um fenômeno que todo mundo que tem jovens por perto já sabe, que é o fenômeno da fobia social, né? Então, os jovens, eles são muito digitais. É uma coisa, é uma marca de um tempo dessa juventude que tem medo de se relacionar fisicamente, assim, próximo, real. Quando eu falo fisicamente, é pessoa com pessoa, né? Se relacionam através de redes, da internet, dos meios digitais, mas quando precisam conversar entre si, há uma certa dificuldade, né, Pablo? Foi o boi com a corda. Você foi Se o for, os boi com a corda, E eu literalmente. vejo, Beverly, que nós adultos, os 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais e tal, tudo, nós estamos também caindo nesse quadro humano social, entende? Nós conseguimos ficar horas conversando pelo celular, pelo vídeo, mas depois, na hora do presencial, de um café, de um chá, se torna quase que um ambiente, um momento constrangedor, porque você não sabe pautar o quê? Porque os nossos campos de interesse também estão muito diversos e nós não criamos ainda a habilidade de dizer. Pensamos diferente, sentimos diferentes, vivemos um mundo diferente, mas podemos compartilhar um café, coexistir. podemos coexistir, coabitar, podemos, quem sabe, transitar na mesma calçada, podemos, quem sabe, trilhar o mesmo espaço do corredor de um shopping, Uhum. mas a maioria das pessoas acham que não. E não sei aonde colheram essa ideia do não, entende? E pior do que isso, eu tenho que demonstrar que não gostei. Mas da onde que vem essa necessidade? Que necessidade é essa humana de hoje em dia, Beverly, que eu tenho que acordar elegendo um inimigo Uhum. e desejar o fim daquele inimigo, pretenso inimigo? Desde quando nós, na era da informação, na era do acesso a qualquer informação, hoje você pode, como tu disseste, tu pode perguntar, tá com dúvida, pergunta pro teu aparelho ali que ele vai dizer, a inteligência artificial vai te dizer, mas hoje a gente não quer saber. A gente quer ter uma certa convicção que já é vendida pelas plataformas, quem você tem que odiar, quem você tem que defender. E ai se você não defender, porque você será tolhido a tua liberdade, você será bloqueado, você será eliminado, o teu perfil será. Você foi. Então, olha, por exemplo, as plataformas hoje, Bev. Elas ouvem um tempo, não, salve nas nuvens a tua foto, salva teu evento aqui e tal, tudo. Quem fez isso por longo tempo, hoje corre o risco de, num dia qualquer, acessar a plataforma, abrir o seu perfil, tentar abrir o seu perfil, e não existe mais ele. E aí, qual é a tua garantia de que você confiou naquela plataforma, colocando teus dados, colocando tuas informações, partilhando os teus envolvimentos sociais, os teus grandes comemorações e tal, tudo, e de repente, do nada, não tem mais nada ali, Uhum. sabe? Você vai lutar, você vai argumentar, você vai acessar e tal, tudo. É outra demanda. Agora, voltando um pouquinho na nossa temática aqui, Beverly, como é incrível isso, né? Nós vivemos um tempo em que você conhece as fórmulas, você domina as técnicas para ir para a Lua, para ir para Marte, colonizar Marte e não sei o que, criar uma Plantar estação batata em espacial, Marte. plantar batata, fazer cirurgias e tantas outras coisas que sequer nós imaginamos ainda sobre a tecnologia. Robô que vai substituir a força humana nas empresas, quem já passou hoje por um grande aeroporto, seja qual for, do Brasil, até mesmo fora do Brasil, já sabe de que está quase tudo automatizado. Daqui a pouco você não vai ter nem ideia, você vai ter que explicar para as novas gerações, o que era o dinheiro do papel, o que era uma moeda. Porque hoje está tão ali no cartão, tão ali no aplicativo, entende? E são as mudanças do tempo, mas vejam bem, o que te assegura de que você vai ter ali depois? Uhum. Quando você tinha o dinheiro no bolso,
A única insegurança tua eram duas: você gastar desmedidamente ou numa esquina qualquer alguém te furtar. Hoje, com o aplicativo, hoje, com as plataformas todas ali, com a questão com o teu dinheiro, o que te assegura? Uhum. Tá? O que te assegura de que tu tem aquele dinheiro? Até porque eu não conheço nenhum ser humano que tenha em mãos o contrato assinado pelo banco para manter o seu dinheiro lá no banco. Conhece alguém que tem o contrato em mãos, a cópia em mãos? Não, Oh, coisa maravilhosa, né? não, Oh, né? coisa linda. Sim, e a gente Entende? confia, né? Então a gente. Mas veja bem, Bever, Bever, é um confiar que remete à esfera do sagrado, porque você confia absolutamente. Entende? Uhum. Confia absolutamente. Sabe? E quando dá qualquer errinho na tua conta, você vai lá no banco e qual é a justificativa geral? Ah, houve um probleminha no sistema. Uhum. Pablo, tem dentro deste escopo aqui do tema proposto, que é o ser humano já conseguiu pisar na Lua, mas ainda não conseguiu pisar na Terra com consciência. Quem fez a publicação, né, é uma instituição que trabalha com as questões mais naturais, enfim. Tem no corpo do texto uma frase que me chamou a atenção, que diz o seguinte, né? Aprendemos a atravessar o espaço, mas ainda não atravessamos o ego. Elevamos foguetes, mas seguimos presos a padrões, violências e desconexão. E se essa mesma energia para ir lá na Lua, para ir para o espaço, para fazer foguetes, se essa energia, tempo e dedicação fossem usados, né, para explorar o universo interior, eu fiquei todos os especialistas, é inegável, o Pablo gosta muito de filosofia, todos os especialistas, os filósofos contemporâneos têm falado que o desafio da humanidade na atualidade é a viagem para dentro, né? Não é mais viagem para fora, seja lá o que for, fora do planeta, no fundo do mar, enfim, é a viagem para dentro. Nós estamos na era de nos conhecer, de entender a gente como ser humano. Então, se essa energia, custo, não só energia, né, energia do fazer, mas energia em termos de dinheiro, de investimentos, Investimento, de muito políticas investimento. públicas, né, de pegar aquelas pessoas que são, quem sabe, já os bastiões da sociedade, os guardiões, para trabalhar a favor disso. Já pensou o que que seria, Paulo? Nossa, seria. Né? Se Se toda essa se o foco das energia... técnicas, o foco das técnicas e tecnologias não fosse o lucro e o domínio, nós teríamos outras revoluções, outras revoluções. Mas veja bem assim, ó, Bev, há quem diga assim, mas e como lucrar com isso? Sim, é sempre a pergunta, E né? como lucrar com isso? Ou melhor, O que eu ganho com o que eu isso? ganho com isso, entende? Hoje tem muitas pessoas que dizem assim: eu prefiro 8 horas no celular vendo videozinhos do que 5 minutos de leitura. Uhum. Eu prefiro maratonar um Uma série? seriado no Uhum. final de semana do que um encontro com a família. Uhum. Entende? Hoje eu prefiro 10 horas de música, entende? De uma plataforma qualquer, do que 10 minutos rezando o terço. Um exemplo mais, né, entende? Mais religioso, mas poderia ser também colocado numa outra esfera. A questão do cultivar a si próprio, que aí nós temos vários autores, de Anselmo Green, o próprio Churran trabalha muito isso, o Bauman que nos apontou muitos elementos desses, e tem muitos, até os nacionais, até os Made in Brasil, nossos pensadores aí de Cortella, a Pondé e tal, tudo, tem batido nessa tecla, tem trazido bastante elementos sobre isso, desde o tempo de Samitiba, lembra? Sobre a questão pais e filhos, Quem ama educa. já batia nisso. Rubem Alves também, com as suas crônicas maravilhosas também. Veríssimo. Marta Medeiros, até os nossos mesmos daqui. O Frei Jaime escreve todo dia no Pioneiro, exceto aos domingos, porque a edição de sábado e domingo é conjunta. Tá lá com textos que remetem à interioridade, à espiritualidade, ao cultivo de si mesmo, para você aprimorar o teu olhar, certo? Aprimorar o teu forma de sentir, aprimorar a tua forma de pensar, para qualificar e talvez aprimorar também as nossas formas de agir, interagir e até mesmo de celebrar, porque nossa vida também é celebração. Mas veja assim, Beverly, assim, ó, ainda há um contingente muito grande de pessoas que se colocam naquela esfera. Para quê?
Para quê? Então, nós ficamos ali ainda sem discernir um porquê e um para quê disso tudo, ou seja, quais são os objetivos e finalidades disso tudo, para não dizer palavrão. Enxergar as belezas, né, Pablo? Enquanto tem vida, tem beleza. Tem dor, pode ter. Tem sofrimento, pode ter. Mas quantas belezas que a gente ignora? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, Pablo, a gente foi almoçar juntos. Eu fiquei até agora tô um pouco impressionada, né? E era um grupo de pessoas. E esta pessoa chegou com um semblante muito carregado, assim, muito. Parecia que estava vivendo alguma situação triste, assim. Não era uma doença, mas era um contingente qualquer. E aí o grupo perguntou: "Ah, tudo bem contigo? Você está com uma aparência abatida?" E a pessoa disse: "Não, tá tudo bem", mas continuou com o semblante carregado, né. Aí conversa vai, conversa vem, a pessoa não interagia muito, aí alguém repetiu, né: "Ah, tudo bem, normalmente tu é mais alegre, coisa e tal, tu tá precisando de alguma coisa que aconteceu?" "Não, é a minha cara mesmo, eu tô sempre assim, e que motivo eu tenho para estar sorridente? Se incomodou, que motivo eu tenho para estar sorridente?" E aí outra pessoa, era um grupo de outra pessoa disse: "Ó, tu tá vivo, o dia tá aqui, nós estamos juntos, tem refeição à mesa, uma comida gostosa, né, só por isso já são motivos para ficar alegre, tá vivo, estar com pessoas, não tá sozinho, uma comida boa." E a pessoa respondeu da seguinte maneira: "E isso é motivo para agradecer? Isso é Calma. motivo para ficar feliz?" Eu fiquei pensando, esse é o estado, eu não tô julgando a pessoa, tá, não tô julgando a pessoa, porque é aquela velha história, Paulo, a gente nunca sabe o que vai na mente e no coração, tem sempre um universo dentro de uma pessoa, não é sobre julgar, mas é sobre como nós normalizamos que outras coisas, que não essas reais, nos roubem, nos sequestrem o direito de vivermos felizes, né, porque na verdade o normal é esse. Mas também não é julgar, mas é também observar de que há uma constatação ali, Beverly. Hoje em dia, muitas pessoas são levadas a viver, a somatizar um personagem. Sim. Dentro daquela ideia também de que assim, ó, o mundo tem que saber que você está sofrendo. Então estampe na tua cara que tu tá com raiva, que tu tá agoniado, que você está. Que na verdade isso aí só ajuda a indústria farmacêutica, a indústria da Uhum. beleza também. Porque quanto você mais somatiza no teu rosto as agruras da existência que são normais e que têm que ser aceitas como processo de amadurecimento, você, digamos assim, você evolui na transcendência, certo? Não precisa você, ao se encontrar com alguém, ao você ter um date ali com alguém, um encontro com alguém, você simplesmente dizer: "Não, agora ela vai ter que descobrir que eu tô Na na bad. M, tô na bad, tô mergulhado nas dívidas, tô negativado e tal." Talvez ela nem me faça uma pergunta, gente, o que eu vejo hoje, Bev, de pessoas que vestem personagem no cotidiano, entende? É tão incrível, por quê? Porque em algum momento, porque ninguém é 100%, em algum momento solta fagulhas da sua própria essência, e às vezes eu digo assim para mim mesmo: "Gente, por que que ela não é assim 100%? Por que que os outros 98% ela fica se fazendo de difícil, é aquela pessoa em reunião que mais questiona, em vez de contribuir questiona, é aquela pessoa que se fizer um programa diz assim: "Tá, mas e se chover?" Sempre você viu que sempre tem Uhum. esse personagem nas histórias. Ah, é aquela pessoa que ao sentar à mesa é a primeira que pontua os elementos negativos. Uhum. Primeiro, deprecia a liderança. Segundo, julga e condena quem está dando as ideias de uma programação. E nós temos em todos os lugares. O que me preocupa é É o famoso "não tá bom", nunca tá bom. aquelas ondinhas que vêm e que pega jovens e pegam adultos, que agora você tem que viver aquele personagem por um tempo. Lembra do tempo dos emos? Lembra do tempo do não sei o quê e do não sei o quê, sabe? Hoje em dia, o que tem de gente que se sacrifica com isso, Beverly, e depois chega num determinado altura da sua existência, que há um tempo atrás se supunha ser na maturidade, hoje é em qualquer época, que entra numa crise existencial tamanha, de um vazio interior tamanho, que não sabe o que fazer. E daí dá-lhe pílula, dá-lhe energético, dá-lhe não sei o quê dentro do organismo, que vai dar outros problemas depois, entende? E não é assim. Tem Deixa eu gente, trazer eu me admiro de manhã cedo, às 6 da manhã, 7 da manhã, saio fazer a caminhada e tem gente, até adultos, não só jovens, com uma baita de uma garrafa de energético indo para o trabalho. Mas cadê o café? Cadê a mamadeira? Cadê Aham. o, sabe? Não,
aquelas marcas que a gente sabe muito bem, que estão ali nas gôndolas, e que algumas delas, Beverly, dos energéticos, que já vem com teor alcoólico junto, porque tem muita gente que toma energético com álcool para potencializar o energético. Uau, uau, isso nunca tinha visto. A Paty Tomazini sinaliza que está conosco. Ela mandou um cardzinho muito fofo aqui, dizendo, é uma pessoa entregando um ramalhete de flores, né, dizendo que é para nós. E ela diz: bom dia, Pablo e família São Francisco, tá Ai, acompanhando. gostei do termo família São Francisco. Ela sempre fala isso, família São Francisco. Ela cunhou, é dela, Que já tem bonito. patente aqui, No né? ano jubilar de São Francisco Muito de Assis é bonito, né? bonito. Vamos assimilar isso. Muito bom, família São Francisco. Um beijo, Paty. Pablo, tem também aqui a Carmen, ela fez uma ponderação interessante. Ela diz: olha, eu tenho notado sobre o tema que vocês estão falando, pessoas que têm desejo de morte no lugar de desejo de vida. Vou dar um Exato. exemplo. Ela conta aqui que ela tem um familiar, né, que também, assim, nessa mesma linha que eu contei da pessoa que não achava motivo para estar feliz, né? Se era motivo para estar feliz, é que não se cuida. Tava um pouco gripadinho, coisa e tal, aí foi feito chá, foi feito uma comidinha especial, uma sopa, e aí a pessoa disse: não vou tomar sopa porque eu não gosto. Depois, não vou tomar chá porque não tô afim, não, chá não cura nada, vou tomar remédio. E passou um dia, dois, e foi piorando, 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 aí a pessoa ficou Ai, mais meu Deus. acamada, né? E aí ela disse: olha, independente, não é sobre julgar, né? Mas ela disse que conhece pessoas, essa que ela tá mencionando aqui, é uma pessoa que manifesta, na opinião dela, desejo de morte, porque a pessoa que não se cuida, que não se ama, que tá sempre de mal com a vida, talvez ela esteja escondendo dentro das atitudes um desejo de morte. Ela jogou essa bomba pra ti, Pablo. Tá, caiu no teu colo agora. Jogo pra ti. É interessante, eu não sei se este exemplo, mas talvez tenha uma depressão sim embutida ali. Talvez todos nós estejamos um pouquinho, né, entre aspas, assim, com como é que se diz quando é uma sementinha, né? Uma sementinha, um micro pedacinho de depressão, sabe? No ar. Eu não É, sei se é verdade, mas enfim, é isso. olha, eu diria assim, ó, desde o momento que você abre os olhos de manhã cedo, Beverly, que você acessa qualquer mídia, tá? Qualquer mídia. Em maior ou menor grau, estamos falando em guerra, É verdade. estamos falando em crise. Verdade ou não, está se falando, entende? As pessoas não vão atrás das verdades, as pessoas estão sendo impactadas por uma, digamos assim, por outras tantas guerras. A guerra da bomba que vai lá e destrói, a guerra da bomba que vai lá e atinge um colégio com crianças, a bomba que vai lá e destrói isso e aquilo, o lugar de trabalho, de convivência, de vivência e etc. tal. Mas existem também as bombas diárias, cotidianas, paulatinas aos nossos olhos, que são imagens deturpadas, manchetes de notícias altamente manipuladas, que às vezes não tem nada a ver com a matéria em si. Às vezes não tem a data, pode ser de 2, 3 anos atrás. Não aparecendo a data, tu acha que é de hoje. Tudo isso vai impactando, certo? Hoje existe também uma tendência muito grande, Bev, em quase todas as áreas de um revisionismo. Tudo que de alguma forma estava certo através da ciência, através de dados históricos, tal, tudo, hoje se questiona. Hoje você, para instigar o mistério e a curiosidade, você coloca, tem por ali vídeos, etc e tal, tudo. Ou seja, vamos concluir um pouquinho. Há um mundo de incerteza, há um mundo de insegurança. E se o indivíduo, também na família, ou no corporativo, no trabalho e tal, tudo, não tem uma atmosfera de esperança, de positividade, de diálogo, digamos assim, de vínculos, a pessoa vai começando a hibernar ideias na cabeça. Essas ideias acabam se transformando em fantasmas, aos quais você, de repente, optou por alimentar esses fantasmas que vão sugando a tua energia, que vão sugando as tuas possibilidades de ter uma mente positiva sobre o próprio mundo. E aí o que acontece? Vem um filme, porque eu gosto de filme de terror. Aí vem um filme de drama, porque eu gosto de drama, mas vai gerando quadros de insegurança dentro de você, entende? Sabe? Então hoje, Beverly, nós estamos sendo alimentando o nosso cérebro, alimentando o nosso coração com ele muito mais com imagens, vídeos, sons, etc e tal, tudo que faz com que você
se jogue numa atmosfera de insegurança. Eu lembro, Pablo, não sei se o Pablo certamente assistiu, mas sempre que o Pablo fala isso, vem na minha mente aquela animação Wall-E. Ah, O Wall-E sim. tá disponível nos streams, gente. Eu acho muito bonita de ver. Até sugiro que as pessoas, se não assistiram, assistam com seus jovens, com outros, assim, é para assistir com outras pessoas e comentando, porque é uma animação, né? Um desenho, é muito bonito de ver. Pela história em si, mas ele faz uma provocação, né, que é isso, esse sistema que vai nos, entre aspas, nos engordando, fechados, né, numa nave, a gente vai desvalorizando totalmente as coisas que são importantes, inclusive o nosso planeta, até que um dia colapsa, a gente perde a casa-mãe, que é o planeta, e aí, na tentativa de buscar um outro lugar para a humanidade, uma nave daqueles privilegiados que ficaram todos gordos, muito gordos, incapazes de fazer qualquer coisa, não é sobre gordofobia, mas é ficar incapaz, né? Tanto é que as pessoas são transportadas de veículo, né? Cadeira de roda e veículos, porque elas não conseguem mais caminhar naquela nave e em busca de o que nós vamos fazer depois, né? Em busca de um lugar. E aí vem um robô, olha que interessante, um robozinho, que é o Wall-E, e o robozinho, para tentar recuperar, ou ficou perdido na Terra, não me recordo muito como é que é, mas é o robô que fica humano. É o robô que humaniza, né? O processo de humanizar, de reconstruir. Enfim, é uma analogia que sempre que tu fala isso eu me lembro, né, Pablo? Porque a gente tá trocando. E veja que é o interessante nesse filme de que não é um robô moderno, Sim, é verdade. entende? Não é um robô moderno. Não são as ideias modernas que resgatam o humano, tá? Então, cuida disso. Uma questão que tu falou ali, Bev, e até alguém um dia fez o seguinte desafio que eu faço também para todo mundo quem gosta de filme. Assista este filme, que a Bev acabou de indicar de alguma forma, né? Mas deveria assistir no mesmo dia outros 2 filmes, para fechar, entende? Fernão Capelo Gaivota. Assisti, Um muito filme bom. antigo Uhum. que remete à questão de você saber que você tem uma jornada nessa existência. Você tem sonhos, você tem desejo, você tem que ter propósito. E hoje muitas pessoas, a preço de nada, Barry, estão vendendo isso, comprando o sonho dos outros, gastando a energia vital da sua existência nos sonhos dos outros, certo? E lutando e se colocando nas trincheiras para lutar pelo propósito dos outros, certo? Agora também deveria assistir um outro filme chamado Nove a Salvação. Lembra dos bonequinhos? Não, Assistam esse filme, esse eu Nove a Salvação. É um mundo também, que vai acabar e tal. Ele, um cientista, um gênio, faz uma máquina para a questão, de sugar do humano, dos seres humanos, a sua vitalidade, a sua energia, para que a máquina continue vivendo. Para que a máquina continue vivendo. Só que o próprio criador, ele cria vários bonecos e o 9 é a salvação. Cada um dos bonecos é uma dimensão humana, entende? E eles vão interessante. se sacrificando para tentar acabar com aquela máquina, porque na verdade ela está sugando todos os humanos, certo? É fenomenal. Assistam 9 a salvação, Fernão Capelo Gaivota e o Oli, que eu acho assim que fecharia numa proposta de você refletir assim, ó. Se eu tenho uma ideia de que o mundo está acabando, porque se eu já aceitei a ideia que está sendo vendida por ali de um mundo apocalíptico e que gera ansiedade e insegurança, nós temos hoje que descobrir as razões da nossa esperança, certo? Ai, a Paty trouxe uma coisa, eu nem lembrava. A Paty Tomasini diz ela, e não esquecendo que o Wall-E, né, ele amava a Eva. É Isso, a ela metáfora, aparece depois de um tempo, né? a metáfora da primeira mulher, que Que aí é é robô isso, moderno, tecnológico, isso, que que tem faz a toda uma junção outra. entre passado e futuro, né? E ela vem já com Aham. uma sensibilidade diferente, um Uhum. cuidado no olhar diferente, Sim. que é muito legal, porque o outro, o Oli mesmo, ele é operativo, ele é mecânico, ele tem que limpar, ele tem que organizar. Lembra que aparece as cenas Aham. dele organizando isso e tal, tudo, num planeta que parece que virou tudo lixo, Uhum. um Um imenso lixão. lixão e tal, tudo. Que também faz um pouco aquela abordagem de como você cuida dos teus lixos, que nós temos Uhum. muitos, das Sim. ideias aos comportamentos, dos hábitos às atitudes, nós temos muito lixo que a gente já deveria ter, porque eles servem para um tempo.
e não Uhum. para todo o tempo. E a Paty ainda diz que ela leu, né, o livro Fernão Capelo Gaivota. Gaivota na adolescência. Tem o livro e tem a. Eu estava Tem filme, eu tava deve ter tentando disponível. me lembrar se eu tinha assistido o filme, mas eu li o livro também. O filme Eu eu não amei, assisti o eu li o livro livro. e também vi muitas vezes o filme, e ali um destaque muito especial, porque eu amo filmes que quando toda a trilha sonora é pensada. Quando a trilha Hum. sonora é feita especificamente para o filme. E eu não me lembro bem, mas eu acho que é Neil Diamond que fez a trilha sonora desse filme, Hum. Fernão Capelo Gaivota, e tem uma das músicas que me toca até hoje, me arrepia muito, que é simplesmente B-E, o nome da letra, daquela música. E para quem leu o livro, para quem assistiu o filme, escutar a trilha sonora, essa música em algum outro momento é Sensacional. uma divina elevação. De acordo com a minha internet aqui, o filme está disponível no Prime Video. No Opa, Prime. Não tenho opa. certeza porque não fui lá ver, né? E o outro seria 9, 9, A Salvação. A Salvação. Vamos Esse ver acho que talvez é um aqui. pouquinho mais difícil. Vamos ver se tá em algum lugar aqui. É de 2009, né? Aham. Então não é tão novo assim. Não é tão novo, mas é daqueles que Mas tem no YouTube, já olhei aqui, tem no YouTube, e de acordo com também a minha internet aqui, também está no Prime, mas não é confiável, viu, gente? Porque às vezes às vezes já depende saiu do catálogo e aparece ali que está ainda. Mas Às assim, vezes está lá, mas tu tem que pagar o acesso e tal. isso, mas tá aí, 9 tracinho A Salvação, Fernão Capelo Gaivota Tá. e Wall-E, né? Que é WALL tracinho E, é Wall-E, né? Que é a São animação. boas indicações para uma parada, assim. Aham. Tem o feriado semana que vem. O Fernão Capelo Gaivota, ele para quem, né, gosta de filme, ele é bastante reflexivo. É aquele filme, Barry, que tu tem que sentar, deitar, sei lá, Sim, sim. e ficar ali. Sim. É que nem o Ficar homem ali. o Filho de Mil Homens. Isso, é enfrentar a crise existencial de dizer, meu Deus, eu vou continuar vendo essas gaivotas ali. Mas tem que entrar na história. Eu acho assim, ó, ninguém sai do mesmo jeito depois que assiste Fernão Capelo Gaivota. E eu acho assim, ó, se houve um tempo, Beber, que as pessoas diziam assim, não, é uma leitura obrigatória o Pequeno Príncipe. Das candidatas à misa a verdade. qualquer pessoa. A Anne Frank, A tem que a ler o candidata à livro Anne presidência. Frank, Aham. porque você não vivenciou a tua juventude se você não leu Anne Frank. Eu digo assim, caramba. E não colocaram Fernão Capelo Gaivota na história. Pelo amor de Deus, coloque esse livro, esse filme no rol daqueles que... Eu faria essa pergunta se fosse um jurado de Miss ou qualquer coisa. Você leu Fernão Capelo O Gaivota? menino do dedo verde também acho que tem que colocar lá. Pablo, a gente chegou aqui no finalzinho do programa, não é possível a gente falar tudo sobre o tema, mas acho que a gente deu aqui alguns insights interessantes e queria te permitir esse fechamento com tudo que foi falado sobre isso. A gente conseguiu um monte de tecnologia, pisamos na lua, mas precisamos pisar na terra com consciência. O que fica? Antes do fechamento, bem rapidinho, Beber, eu gostaria de fazer um pequeno registro. No domingo, alguém celebrou a vida e é uma pessoa memorável aqui de Caxias do Sul, que coordena um pouco também a Casa Dom Scalabrini no bairro Desvio Risso, que é a irmã Vitorina, que fez 80 e poucos anos Ah, que e bonito. merece essa menção maravilhosa. Parabéns E a ela. muito particular também dar os parabéns para uma pessoa que assiste os nossos programas, que é a Maria Alice de Santos, que ontem completou seus 91 anos. Ai, Maria Alice, felicidades, né? Muita vida na sua vida com saúde. São pessoas que acompanham o programa também há bastante tempo e que já saltaram as casinhas do 80 a mais. E eu acho Ai, isso sensacional. fenomenal. É uma sorte. Isso. Mas para fechar o programa, eu gostaria de dizer o seguinte, Bever, nenhum ser humano deveria sair da existência, porque eu compreendo a vida com o antes, o durante e o depois dessa nossa estada aqui. Eu digo, ninguém devia sair dessa existência sem ter o prazer inenarrável, pessoal, de cuidar de si mesmo. Certo? De se trabalhar, de se moldar, de se pegar nas próprias mãos. Ninguém vai fazer isso por você. Por mais que a tua mãe, teu pai, teus amigos, teu namorado, teu amante, seja quem for, faça 1000 juras de amor, não irá cuidar de você
Da mesma forma que você deve se cuidar, você deve se moldar, você deve experimentar as alegrias, das tristezas, das decepções, das maiores emoções da tua própria existência. Não deixe de fazer isso. Não compre ideias que façam você, e aqui vou ser bastante cristão, carregar outras cruzes que não seja a cruz de Cristo. Maravilhoso. Pablo, eu quero mandar um abraço para o Lídio Troian, que estava conosco na live. E se tu me permite, eu tenho ouvido muitas pessoas que estão fazendo exames, endoscopia, colonoscopia. Tem gente que abre, né, o peito Ah, para nossa. cirurgias de coração. E como é uma época que eu tenho ouvido falar muito sobre isso, eu quero apenas fechar dizendo o seguinte: você permite que outras pessoas olhem o teu interior para fazer exames. Aproprie-se de olhar para as próprias entranhas. Exato, Obrigada, exato. Pablo. Um Um abraço grande para abraço. você. A gente fica por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos lá